Há momentos em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. As orações parecem não encontrar resposta. As lágrimas teimam em cair no silêncio da noite e o coração lateja de perguntas sem resposta. Você já sentiu como se Deus estivesse longe, como se Ele tivesse se calado diante da sua dor? Talvez você esteja vivendo dias assim, dias em que nada parece dar certo. Mas e se eu te dissesse que, mesmo no meio do caos, Deus não deixa de agir? Que nos escombros das nossas esperanças, Ele está construindo um novo começo? Que Ele não desperdiça nenhum sofrimento, mas transforma cada ruína em oportunidade de recomeço? É nesse encontro entre a dor e a fé que a nossa história se desenha. Quero te convidar a caminhar comigo por esta jornada de reflexão e esperança. Juntos, vamos descobrir como Deus age quando tudo desaba e como Ele usa cada lágrima para regar sementes de um futuro que muitas vezes ainda não conseguimos enxergar. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Você também sente que precisa de um tempo com Deus? Talvez essa mensagem tenha chegado até você na hora exata em que mais precisava. Talvez seja o sopro divino que te desperta para algo novo. Permita que cada palavra seja como um abraço de Deus ao seu coração cansado. Porque Ele ainda está escrevendo a sua história, mesmo quando nada parece dar certo. Quando tudo desmorona, é como se o chão sumisse debaixo dos nossos pés. Ficamos sem direção, tateando no escuro, tentando entender por que nada dá certo. O coração dói e as orações parecem se perder no vento. Nessas horas, até a fé mais firme balança. É difícil acreditar que Deus ainda está agindo. Talvez você tenha se sentido assim, abandonado, esquecido por aquele em quem sempre confiou. As promessas parecem distantes, como estrelas em uma noite nublada. Os sonhos que você plantou com tanto amor agora parecem mortos, e a dor de não ter respostas pesa como uma rocha sobre o peito. Mas é exatamente nesses momentos de desespero que o céu se abre em silêncio. Deus não se ausenta. Ele apenas sussurra no meio da nossa dor, pedindo que confiemos nele mesmo sem entender. Às vezes, Ele nos deixa passar pelo deserto para fortalecer nossa fé, para nos ensinar a caminhar de olhos fechados, guiados apenas pelo som da sua voz. No meio do caos, é fácil esquecer que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele transforma os escombros em fundamento para algo novo. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Ele constrói recomeços onde só vemos ruínas. Mesmo quando não enxergamos, Ele está plantando sementes de um futuro que florescerá na hora certa. Talvez seja a hora de se perguntar: será que estou disposto a caminhar na escuridão, confiando apenas que Deus não me deixará cair? Talvez seja a hora de dizer: Deus, eu não entendo, mas confio em Ti. Quando tudo parece desabar, é aí que Ele começa a reconstruir. Sinta o abraço de Deus agora. Feche os olhos. Respire fundo. Ainda que você não veja, Ele está agindo. O milagre pode estar no silêncio, na lágrima que cai no travesseiro, no suspiro que escapa entre as mãos trêmulas. É ali, na escuridão, que Ele se revela como a luz que nunca se apaga. Será que você consegue crer que Deus ainda está escrevendo a sua história, mesmo quando nada dá certo? Talvez seja a hora de abrir o coração e dizer: Senhor, eu entrego a Ti até o que não entendo. E assim, no meio das ruínas, você encontrará a esperança que só Ele pode dar. Há dias em que oramos, choramos e clamamos, mas o silêncio de Deus nos desconcerta. É como se o céu estivesse vazio e nossas palavras caíssem em eco. A alma se pergunta: será que Ele me escuta? Será que Ele me esqueceu? Esse silêncio, tão doloroso, é também uma escola para o coração. No silêncio de Deus, aprendemos a ouvir o que não é dito. Descobrimos que a voz de Deus não é sempre um trovão no céu. Às vezes, é uma brisa suave que toca a alma.
É o abraço de alguém que nos entende, é o alívio inesperado no meio da dor, é a força que surge do nada quando pensamos que não aguentaríamos mais. Esse silêncio não é ausência, é mistério. É Deus dizendo, confie em mim mesmo, quando não entende. É Ele nos ensinando que a fé não depende de respostas imediatas, mas de confiança inabalável. É no silêncio que Ele nos fortalece, nos amadurece e nos prepara para algo maior. Talvez seja difícil aceitar isso agora. Você queria ouvir a voz de Deus alta e clara, queria sinais visíveis, queria respostas que fizessem tudo se encaixar, mas Ele escolhe o silêncio para falar de um jeito que transforma. Ele nos chama a um lugar de entrega, onde aprendemos a dizer, Deus, mesmo sem entender, eu te amo e confio em ti. Nesse silêncio, Deus nos dá olhos para enxergar o invisível. Ele nos mostra que Ele é maior do que qualquer medo, maior do que qualquer dor. Ele nos ensina que mesmo quando tudo parece desabar, Ele ainda está no controle. É no silêncio que a fé floresce, como uma flor que brota no meio da rocha. Deixe que o silêncio de Deus seja o seu refúgio. Feche os olhos e sinta a sua presença, mesmo que você não o ouça. Ele está ali, no sussurro do vento, no pulsar do seu coração. E ainda que pareça ausente, Ele jamais te abandona. Será que você consegue confiar no silêncio de Deus? Será que consegue ouvir o som da sua voz no meio da sua dor? Talvez seja nesse silêncio que Ele está preparando o seu maior recomeço. As ruínas de sonhos despedaçados nos confrontam com o que somos. Frágeis, humanos, vulneráveis. Elas nos lembram que, por mais que tentemos controlar tudo, existem situações que fogem das nossas mãos. É ali, em meio aos destroços, que nos damos conta de que não somos deuses de nós mesmos. E é nesse lugar de dor que Deus nos encontra. Talvez você tenha olhado para os seus próprios escombros e sentido vergonha. Talvez tenha pensado, onde foi que errei? Ou, por que isso aconteceu comigo? Mas Deus não te condena pelas ruínas. Ele as recolhe com amor, como quem junta pedaços de algo precioso. Ele enxerga o valor que você ainda tem, mesmo quando tudo parece perdido. No meio da destruição, Deus te lembra que você não é definido pelas circunstâncias. O seu valor não está naquilo que você conquistou ou perdeu, mas no amor eterno que Ele tem por você. Ele te vê além das ruínas, vê o coração ferido, a alma cansada, o suspiro contido, vê quem você é. Filho amado, filha preciosa, é ali, entre as paredes caídas, que Deus começa a reconstruir. Ele pega cada tijolo quebrado e com paciência vai erguendo uma nova história. Não é fácil, eu sei. A dor ainda dói, o passado ainda pesa. Mas Deus é especialista em transformar destroços em testemunhos de vitória. Talvez você não entenda o processo. Talvez ainda não veja a obra completa. Mas confie, Deus não desperdiça nada. Cada lágrima rega a esperança, cada ferida prepara o solo para algo novo. Não desista, mesmo que o cenário seja de destruição, porque é na dor que Ele constrói milagres. Olhe para as ruínas com olhos de fé. Feche os olhos e veja além do que é visível. Sinta o sopro divino passando sobre os escombros, trazendo vida nova. Deus está agindo, ainda que em silêncio, ainda que você não perceba. Ele faz novas todas as coisas, inclusive você. Será que você consegue se entregar a Deus no meio das suas ruínas? Será que está disposto a deixar Ele reconstruir a sua história? Talvez seja a hora de dizer, Senhor, aqui estão meus pedaços, constrói algo novo em mim. É no lugar onde tudo parece ter acabado que Deus planta as sementes da esperança. No pó das derrotas, Ele sopra vida nova. É impressionante como no meio das cinzas brota algo que não esperávamos. Uma força que não é nossa, um alívio que chega sem aviso.
É ali que Deus mostra que nada é impossível para Ele. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez tenha olhado para a sua história e visto apenas perdas. Mas a esperança de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce da fé. Ela não é apenas um desejo, é uma promessa. Mesmo que pareça demorado, Deus cumpre o que promete, ainda que seja de um jeito diferente do que imaginamos. A esperança de Deus não engana, não decepciona. Ela renova as forças, enxuga as lágrimas, devolve o sorriso perdido. Ela nos faz erguer os olhos para o céu e acreditar que algo bom ainda vai acontecer. Porque com Deus sempre há um amanhã melhor, sempre há uma nova chance de recomeçar. Pode ser difícil acreditar nisso quando o presente dói tanto. Mas é justamente aí que a fé entra em cena. Fé é confiar no invisível, é esperar pelo milagre que ainda não chegou, é saber que Deus trabalha no silêncio, moldando o nosso amanhã. Fé é abraçar o que Deus diz, mesmo quando os olhos veem o oposto. Deixe que a esperança renasça em você hoje. Abra as janelas da alma e permita que a luz de Deus entre, dissipando as trevas. Feche os olhos e sinta o calor suave da presença divina, como o sol que aquece depois de uma noite fria. Deus está fazendo algo novo e Ele quer que você participe disso. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de acreditar. Mesmo nas cinzas, Deus é especialista em ressuscitar sonhos. Confie na força dele para transformar ruínas em recomeços. Ele faz isso todos os dias, e hoje pode ser o seu dia. Será que você consegue abrir espaço para essa esperança? Será que consegue dizer: Senhor, eu confio que mesmo no meio das cinzas, o Senhor vai me levantar? Talvez seja a hora de deixar a esperança florescer de novo, com toda a força que só Deus pode dar. Chega um momento em que, cansados de lutar, aprendemos que a maior força está em nos render. Entregar-se a Deus não é desistir, é permitir que Ele faça aquilo que sozinhos não conseguimos. É reconhecer que há limites para o que podemos suportar e que Ele é a nossa fortaleza, o nosso sustento. Talvez você tenha tentado controlar tudo, segurar as pontas, ser forte o tempo todo. Mas Deus quer que você descanse nele. Ele deseja que você coloque o seu coração em suas mãos e confie. É nessa entrega que Ele realiza a obra que só Ele pode fazer. Uma obra de cura, de restauração, de transformação. A entrega não é fácil. Exige coragem para soltar o que te prende, para abrir mão dos medos, das expectativas, dos planos. Mas é justamente nesse abandono que Deus nos molda. Ele nos dá asas para voar onde não imaginávamos chegar. Ele nos dá nova identidade, nova história, novo propósito. Deixar Deus agir é um ato de fé que desafia a lógica. É dizer: Senhor, faça em mim o teu querer, mesmo que eu não entenda. É permitir que Ele refaça tudo, que Ele pinte novas cores sobre as cinzas do passado. E na rendição encontramos descanso para a alma. Talvez você ainda tente lutar com as próprias forças. Talvez insista em carregar pesos que não são seus. Mas hoje, Deus te convida a descansar nele. Ele diz: entrega tudo a mim e eu cuidarei de você. É um convite para soltar o controle e deixar Ele te conduzir. Feche os olhos por um instante e imagine as suas mãos segurando as suas. Imagine Ele dizendo: eu estou aqui, você não está só. Sinta o alívio que vem ao entregar tudo. Dores, medos, sonhos, quedas. Deus sabe o que fazer com cada parte do seu coração. Será que você consegue dar esse passo de entrega hoje? Será que consegue dizer: Senhor, eu te dou tudo o que sou? Talvez seja a hora de permitir que Deus transforme suas ruínas em testemunho vivo do seu amor. No meio das batalhas da vida, o medo é uma sombra insistente. Ele sussurra ao ouvido que nada vai dar certo, que tudo é impossível, que você está só.
Ele rouba o sono, afoga a esperança e nos faz esquecer quem somos. Mas é justamente aí que a fé se levanta como um farol na escuridão. A fé é o abraço de Deus no meio do caos. É aquela coragem que surge quando tudo desmorona. Não é ausência de medo, é caminhar mesmo com o coração tremendo. É dizer, Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem saber como as coisas vão se resolver. É sustentar a chama da esperança quando tudo parece frio. Talvez você já tenha deixado o medo ditar os seus passos. Talvez tenha se fechado para os sonhos que Deus te deu. Mas hoje, Ele te chama para olhar além do que os olhos podem ver. Ele te convida a caminhar sobre as águas, a acreditar no impossível, a viver o extraordinário que só Ele pode fazer. A fé não elimina as dificuldades, mas nos fortalece para enfrentá-las. Ela nos lembra que Deus está no controle, que nada escapa ao seu cuidado. Mesmo nas noites mais escuras, a fé nos faz lembrar que o sol sempre volta a brilhar. É a certeza de que Deus está escrevendo uma história de vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Permita que a fé seja a sua âncora. Segure firme na mão de Deus, mesmo que o medo tente te derrubar. Olhe para o alto e encontre nele a força para seguir em frente, porque com Deus não há tempestade que dure para sempre. Ele transforma cada medo em oportunidade de crescer. Talvez seja a hora de dar um passo de fé, ainda que pequeno. Um passo que diga, Deus, eu não entendo, mas eu confio. Porque a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas, e Deus honra cada ato de coragem. Será que você consegue hoje dizer, Senhor, aumenta a minha fé? Talvez seja exatamente isso que você precisa para ver Deus agir no impossível, para transformar medo em milagre. Há momentos em que a presença de Deus chega como um bálsamo para a alma cansada. É como se, de repente, uma paz inexplicável invadisse o coração. Mesmo que as circunstâncias não mudem, algo dentro de nós muda. Porque quando Deus está presente, tudo encontra sentido, até a dor mais profunda. A presença de Deus não depende de grandes sinais ou milagres visíveis. Às vezes, é apenas uma certeza suave de que Ele está ali, segurando a nossa mão, nos envolvendo com o seu amor. É uma voz que sussurra no silêncio, eu estou contigo, não temas. E isso é suficiente para acalmar qualquer tempestade. Talvez você esteja buscando respostas, esperando algo extraordinário, mas Deus quer te ensinar que o maior milagre é a sua presença em meio ao caos. Ele é o Deus que entra nas ruínas e faz morada no nosso coração ferido. Ele é o Deus que não nos abandona, nem mesmo nas noites mais escuras. Quando experimentamos a presença de Deus, descobrimos que não precisamos ter todas as respostas. Descobrimos que Ele é suficiente, que Ele é o abrigo seguro, que Ele é o Pai amoroso que nunca nos deixa só. E nessa presença encontramos forças para seguir, para esperar, para acreditar. Permita que Deus te encontre onde você está. Abra o coração e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Deixe que Ele toque suas feridas, enxugue suas lágrimas e renove as suas forças. Não é sobre mudar tudo ao redor, é sobre mudar tudo dentro de você. Talvez você esteja esperando que Deus transforme o cenário, mas Ele quer primeiro transformar o seu coração. Porque quando Ele habita em nós, tudo se renova. E mesmo que o mundo desabe, a alma encontra paz. Essa é a força que ninguém pode roubar. Será que você consegue hoje dizer, Deus, eu te recebo aqui, no meio do meu caos? Talvez seja essa entrega que vai fazer a diferença, porque quando Ele está presente, tudo muda, e você também. Todo final é, na verdade, o começo de algo novo. Quando Deus nos conduz até o fundo do poço, Ele não nos abandona lá. Ele nos oferece a chance de nos reconstruirmos, mais fortes, mais sábios, mais cheios de fé. É na queda que Ele nos levanta, e é na dor que Ele nos molda para o futuro.
que só Ele enxerga. Talvez você olhe para trás e veja apenas ruínas. Talvez o seu coração esteja cansado de tanto lutar. Mas Deus é especialista em recomeços. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum suspiro de desespero. Ele pega cada pedaço e constrói algo belo, algo que glorifica o seu nome. Recomeço não é fácil. Exige coragem para deixar para trás o que ficou, para soltar o que já não serve mais. Mas é justamente na entrega que ele trabalha. Ele nos mostra que não somos definidos pelas nossas quedas, mas pelo que Ele faz a partir delas. Porque com Deus sempre há vida nova esperando para nascer. Talvez você ache que não tem mais forças. Talvez tudo pareça perdido. Mas Deus não se impressiona com o impossível. Ele abre caminhos onde não há. Faz brotar flores no deserto, ressuscita sonhos que pareciam mortos. Ele é o Deus dos novos começos, e Ele quer fazer isso com você. Permita que Ele seja o autor da sua nova história. Entregue o seu coração, os seus medos, os seus erros. Diga, Senhor, recomeça em mim. Ele não vai desperdiçar nada. Ele vai usar tudo para a sua glória. E você vai descobrir que mesmo quando nada dá certo, Ele está construindo algo maior. Talvez hoje seja o dia de dizer, Deus, eu aceito o teu recomeço. De deixar para trás o peso do ontem e caminhar na leveza do amanhã. Porque quando Deus recomeça, Ele faz tudo novo. Inclusive você. Será que você consegue dar esse passo hoje? Talvez seja o início da sua história mais linda com Ele. Hoje, você descobriu que mesmo quando nada dá certo, Deus continua escrevendo a sua história. Ele é o Deus que age no silêncio, que recolhe cada lágrima e transforma cada ruína em recomeço. Ele é especialista em reconstruir vidas despedaçadas e fazer florescer esperança em meio às cinzas. Que você encontre nele a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parecer perdido. Que cada palavra que chegou ao seu coração seja como um sopro de vida nova, um convite para confiar e descansar nos braços do Pai, porque Deus não desiste de você. Ele transforma tudo em bênção no tempo certo. Hoje, convido você a fazer uma oração comigo. Senhor, eu entrego a Ti as minhas dores, as minhas ruínas, os meus medos. Sei que Tu és especialista em recomeços. Faz em mim a Tua vontade e me dá forças para confiar. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra de fé e esperança. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber novas mensagens que podem ser resposta para as suas orações. Lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história, e Ele transforma caos em recomeço,